Graças e paz, meus irmãos. Estamos mais uma quinta-feira e nós iremos compartilhar mais uma vez desse momento, o momento em que o Senhor fala ao nosso coração, o momento em que leremos a palavra de Deus e o Senhor falará ao nosso coração, eu tenho certeza. Nós estamos chegando ao fim da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ele diz, no fim dessa carta, o seguinte: diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. É isso que estamos fazendo. Não omitimos nem privamos você de todo o conselho do Senhor. Chegamos ao fim dessa carta e vimos ao longo desses capítulos, desses versículos, o Senhor trazendo uma mensagem especial para aqueles irmãos daquela época. E, ao mesmo tempo, para nós hoje, para a vida da nossa igreja, para nós como cristãos, cidadãos do reino dos céus, filhos de Deus. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração também, mais uma vez hoje. Você que tem acompanhado até aqui, espero que tenha sido abençoado. Eu creio que foi. E domingo foi pregado o sermão do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 12 ao versículo 28. Hoje veremos algumas aplicações a mais sobre dois textos específicos, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Versículo 14 e o versículo 15. Vamos ler? Versículo 14 e versículo 15. Diz o seguinte: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Deus abençoe a sua palavra. Vamos falar com o Senhor da palavra. Nesse momento, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelos nossos irmãos desse tempo, daquela época, Senhor, que viveram o que viveram e por causa deles hoje nós temos essa palavra, Senhor. Obrigado pela inspiração que o Senhor deu para o apóstolo Paulo escrever essa carta, né? E nós temos agora esse tesouro, Senhor, que é a Tua revelação, Senhor, para nós. Que possamos, Pai, aprender, que possamos nos edificar, Pai, cada vez mais, conhecendo a Tua vontade. E que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está ouvindo nesse momento, a vida da família de cada um, seus parentes. Abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos. Senhor, abençoa, Deus, aqueles que estão distantes. Que o Senhor possa estar abençoando e trazendo-os para perto de Ti, Senhor. Que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre a vida de cada um. Esteja comigo agora nesse momento e que eu possa estar falando aquilo que vem do Teu coração. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa segunda parte do capítulo 5, Paulo passa a orientar como viver em congregação, como ter uma vida de igreja. Paulo está advertindo esses irmãos, aconselhando esses irmãos, instruindo os irmãos de Tessalônica como viverem uma vida de igreja. Pois a vida de igreja deve ser a experiência que segue a conversão. Lembrando que era uma igreja jovem, uma igreja recém-fundada. Aquelas pessoas tinham ouvido o evangelho, crido, e agora formaram essa igreja. A ideia não é só ouvir o evangelho, ser salvo, crer em Jesus e vida que segue normal, como se nada tivesse mudado. Como se Jesus fosse apenas um amuleto, um acessório que a gente coloca e não muda nada na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa forma de pensar. E nós vemos por toda a Bíblia um padrão daquilo que se espera daqueles que conhecem Jesus, daqueles que têm encontro com Jesus, que foram salvos, que depositaram sua fé nele. O padrão é que após eles serem convertidos, serem reconciliados com Deus,
terem esse encontro com o Senhor Salvador, eles passam a seguir a Jesus, a obedecê-lo. É uma nova vida, é uma nova criatura. Eles passam a viver para Jesus. Isso envolve uma vida em igreja. Agora são soldados do Senhor, pertencem a um batalhão, uma família de fé. Afinal, Jesus nos salvou dos nossos pecados para nos reconciliar com Deus, nos habilitando a viver para a glória dele e para a plena alegria. E a igreja é o que proporciona que nós vivamos cada vez mais para a glória de Deus. E com a igreja não me refiro a lugares específicos, mas a uma comunidade, a uma vivência de ser igreja, uma vivência de cuidado mútuo, ser parte de um corpo, sermos membros de um corpo. E por mais que a situação esteja difícil, a igreja precisa avançar. A igreja deve avançar. A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja perseguida, uma igreja recém-fundada, novos convertidos, pessoas que estavam nos seus primeiros passos da fé. E essas dificuldades que eles estavam enfrentando podia levá-los a um desânimo. Nós vimos por toda a carta as dificuldades que eles passaram. Eles foram perseguidos, foram maltratados, hostilizados. Atos capítulo 17, nós vemos que no início ali da igreja eles já foram arrastados de suas casas e tendo que pagar fiança, sendo acusados injustamente enfim, passaram por diversas situações constrangedoras, difíceis, hostis, e talvez muitos até morreram, foram agredidos, nós não sabemos ao certo, mas isso é provável. E isso pode levar essa igreja, pequena igreja, a se tornar um desânimo, a estar desanimada. O que levaria também a um descuido na forma como tratavam-se uns aos outros, como igreja, e na forma como tratavam os outros de fora, aqueles que não conheciam Jesus. Então, por mais que a situação esteja difícil, a igreja do Senhor deve avançar. E aqui nesse texto, nós vimos dois tipos de cuidados que devemos ter para avançar. Dois tipos de cuidados. Primeiro, no versículo 14, que nós vimos, é o cuidado para com os irmãos em Cristo. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse cuidado compreende estar atento com a situação, com o estado de cada membro, de cada congregado da igreja, advertindo os ociosos, confortando os desanimados e auxiliando os fracos. E os missionários deram o exemplo para a igreja seguir. E antes deles dizer para esses irmãos praticarem o que estão dizendo agora, antes deles pedirem para fazer, eles mesmos fizeram como exemplo a ser seguido. Capítulo 2, versículo 11 e 12 diz o seguinte: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Vemos que eles demonstraram essa vida que Deus espera que tenhamos. E agora está os instruindo para que exercitem isso como igreja. No texto que lemos no início, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz para que cada um faça o mesmo uns com os outros, o que eles mesmos fizeram com eles, com esses irmãos. E, irmãos, quando eu leio isso, eu vejo Paulo reforçando uma cultura discipular de igreja, onde cada membro se sente responsável em ajudar na edificação, no crescimento da fé um do outro. Não uma tarefa somente dos missionários, até porque eles não podiam estar com eles naquele momento. Nem é uma palavra somente para os líderes que ficaram nessa igreja, responsáveis por essa igreja, mas para toda a igreja, para todos os irmãos. Eu entendo que Paulo está dizendo, olha, procure manter um relacionamento discipulador com o outro. Seja proativo, advirta, console e ajude, pois nós estamos no meio de um campo de batalha. Nós esperamos o nosso rei vir. Estamos diante de muitas ameaças e vimos na mensagem anterior sobre estarmos sóbrios quanto à nossa maneira de viver, né?
estarmos sóbrios, estarmos vigilantes, estarmos alertas, pois as ameaças que ameaçam a nossa fé, ruir a nossa fé, estão à nossa volta. É o nosso pecado, estão dentro de nós, o nosso pecado, nosso egoísmo, é Satanás, é os demônios que se levantam contra nós. Muitas coisas podem querer nos fazer perder o foco. Por isso que precisamos uns dos outros. Precisamos estar discipulando uns aos outros. Uns aos outros. Mesmo em meio às dificuldades, somos chamados a avançar como igreja. A não deixar de viver como igreja de Deus. Ser igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós, seres humanos, regenerados, salvos por Cristo. E essa vida de igreja envolve cuidado mútuo entre os irmãos. Mas também um cuidado que vai além. Um cuidado para os que não pertencem à igreja. E esse cuidado é o cuidado com o testemunho que damos aos de fora. Versículo 15 diz, olha, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Aquela igreja de Tessalônica estava sofrendo dos seus conterrâneos, sofrendo pelos seus vizinhos. Eles estavam sofrendo mal apenas por serem discípulos de Jesus. Por mais que estivessem tentados a retribuir esse mal que estavam sofrendo com mal, pagar na mesma moeda, por mais que estivessem tentados a se vingar, não deviam. E mais difícil ainda, que decidir não retribuir na mesma moeda, é decidir fazer o oposto, é decidir fazer o bem a quem lhe fez mal. Isso é muito difícil, e só por Cristo. E por mais que soframos algum tipo de hostilidade, como aqueles irmãos sofreram, e nós sofremos também, devemos ter em mente que nossa missão é ser como Jesus. Jesus curou, libertou, alimentou, teve compaixão. Jesus restaurou a dignidade e relacionamento das pessoas com Deus. Jesus fez tudo isso, foi perfeito, impecável. Jesus fez o bem a todos. Mas em troca disso, ele foi traído, abandonado, negado, crucificado, humilhado, cuspido. Jesus passou por todo o tipo de mal que nós podemos imaginar. Todo tipo de mal. Mas enquanto ele estava lá na cruz, ele orou por aqueles que lhe estavam crucificando. Jesus passou por isso. Por você. Por amor. Jesus sendo Deus e sendo Rei, ele suportou essas coisas. Suportou as ofensas. Sem retribuir e sem pecar para levar as pessoas a Deus. Nossa grande dificuldade é não retribuir com o pecado que nós sofremos. Quando pecam contra nós, somos tentados a pecar contra a pessoa também. Mas o pecado do outro não é justificativa para o meu. Quando pecamos, pagamos na mesma moeda, perdemos a oportunidade de testemunhar de Jesus. Por isso que é uma dificuldade, é um desafio. Exige de nós sobriedade, exige de nós consciência de que somos de Deus, de que estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e não pagar o mal com o mal. Um tempo atrás alguém me ligou e disse para eu orar por ela. Ora por mim e tal, porque eu estou triste, desapontado. E eu perguntei o que houve. Aí essa pessoa me disse, olha, tinha alguém do meu trabalho que eu estava orando, uma colega que eu estava orando, estava falando de Jesus para ela. Mas certo dia eu descobri que ela falou muito mal de mim pelas costas. Né? Falou mal de mim. E eu fiquei muito triste. E não sei o que fazer. Né? E de fato, normalmente ela se sentiu traída. E aí? O que fazer diante dessa situação? Eu me lembro de dizer para ela o seguinte. Eu falei, olha, continua orando por essa pessoa. E procura demonstrar alguma atitude boa para ela. Fazer algum bem para ela. Mesmo que você saiba que ela fala mal pelas suas costas. Mesmo que você saiba que ela lhe ofende. Faça alguma ação de graça para ela. Demonstre o amor de Cristo. Pois Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Então, demonstra alguma ação assim. Eu disse para ela não desistir de falar de Jesus, de Cristo para essa pessoa. Pois talvez essa tenha sido uma oportunidade de revelar o perdão de Deus
para essa pessoa. Talvez no seu trabalho tenha alguém assim que ele tira do sério. Faça o bem. Experimente fazer o bem para ela. Ore por ela ou por ele. Talvez algum vizinho seu. Peça oportunidade a algum parente, não sei. Peça oportunidade para Deus de fazer o bem e poder falar de Jesus Cristo para essa pessoa. Talvez esse bem fará com que a pessoa se pergunte o porquê que ele é assim. Talvez esse bem, talvez a pessoa te pergunte por que você fez isso. Você tem a oportunidade de falar de Jesus. Portanto, não retribua o mal com o mal, mas façam sempre o bem, uns com os outros e para com todos. Pois somos chamados a falar do amor de Jesus e demonstrar esse amor. Como diz Romanos 12:20, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É isso que o Senhor tem para nos falar. Que nós possamos entender que, independente do que estejamos passando, somos igreja do Senhor. Devemos exercer esse cuidado uns com os outros, advertindo, ora chamando a atenção um do outro, em amor, ora consolando, ora ajudando, porque uma hora eu posso ser o ocioso ou insubordinado, outra hora pode ser você, e eu preciso de você, você precisa de mim. Como diz aquela canção, e nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar. Talvez eu seja o desanimado, talvez você seja, talvez eu esteja fraco em algum momento, porque nossa vida são momentos. Nossa vida é como uma montanha russa, ora estamos lá em cima, ora estamos mais para baixo. Mas precisamos estar firmes no Senhor. Independente de como estejamos, precisamos uns dos outros. Para que quando estivermos lá embaixo, termos alguém conosco. E quando estivermos lá em cima, possamos também lembrar que pode ter gente que esteja precisando da gente. Amém? Que Deus abençoe, que possamos juntos estar avançando com o propósito do Senhor, vivendo os princípios bíblicos do Senhor para o nosso avanço com o reino, cumprimento da grande comissão, possamos estar orando uns pelos outros, evangelizando uns aos outros, discipulando uns aos outros, possamos estar liderando a obra do Senhor, nos colocando como líderes, nos posicionando como líderes, possamos também estar plantando igrejas e continuar com as nossas ações de compaixão e graça. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.